Em 2024, o governo japonês estima que mais de 35 milhões de estrangeiros irão visitar o Japão. Só para se ter uma ideia, o Brasil prevê um número de 6 milhões no mesmo ano. Mesmo com a distância, o idioma complicado, preço alto das passagens, excesso de regras, lotação em locais turísticos, a maioria dos estrangeiros famosos brasileiros, famosos internacionais também, não famosos, afirmam que a viagem ao Japão é incrível, que ela é inesquecível. Neste vídeo eu vou te explicar por que no Japão a experiência é única e talvez até te convencer a vir pelo menos uma vez aqui na vida. Em 1603, este homem, Ieyasu Tokugawa, Shogun do Japão, ou seja, o General Supremo, para quem assistiu a minissérie, sim, é aquele personagem principal, foi inspirado nele mesmo, ele fez o que nenhum outro ditador, rei ou imperador jamais conseguiu. Ele criou uma fortaleza, uma prisão, em um país com uma população estimada de 13 milhões de habitantes, maior que Espanha e Portugal juntos na época. Proibiu a entrada de qualquer estrangeiro, proibiu a saída de qualquer japonês e conseguiu criar um sistema que durou por mais de 255 anos, até 1868, ou nada mais nada menos que 14 gerações dos seus descendentes dominaram o governo no chamado período Edo aqui no Japão. Mas o que isso tem a ver com o turismo do Japão atual? O Tokugawa teve uma ideia sensacional para impedir que os grandes donos de terra, que os senhores de terra da época, se juntassem para tirá-lo do poder, do jeito que aconteceu em outras situações. Quando ele assumiu o poder, ele redistribuiu todas as terras do Japão em 260 han. Pode se traduzir como 260 feudos. Ele mudou praticamente todos os donos de terras de lugar. Então ele separou famílias e clãs que há séculos eram vizinhos e parceiros e mandou para as terras mais distantes aqueles que tinham maior risco de se voltar, né? Se revoltar contra ele. E para garantir de vez essa paz, ele criou uma lei chamada Sankinkotai. Essa lei obrigava que cada senhor de terra tivesse uma mansão em Edo, que hoje é a cidade de Tóquio, e que cada um desses senhores de terra deveriam passar um ano lá em Edo e um ano nas suas terras, alternadamente. No ano que o senhor de terra estivesse lá na sua fazenda, na sua terra, na sua cidade, alguém da sua família tinha que estar em Edo, como garantia. Na prática, o Shogun sempre tinha o próprio senhor de terra ou alguém da sua família como um prisioneiro por um ano, e cada um desses senhores acabavam tendo que investir na cidade de Edo. Para que isso fosse possível, Tokugawa e os seus descendentes, ou seja, os shoguns que vieram depois, criaram um sistema de estradas ligando Edo, que atualmente é Tóquio, para todos os 4 lados do Japão, principalmente para Kyoto, onde ficava o imperador e a maior parte da elite religiosa do país. Os senhores de terra, então, eram obrigados a investir nessas viagens, que duravam às vezes dias e semanas, e então nasciam assim as paradas de descanso para atender esses viajantes. As Shukuba eram as primeiras pousadas, eram as precursoras dos hotéis, que aqui no Japão são os famosos ryokan. Com o passar do tempo, tanto o interior do Japão quanto a cidade de Edo começaram a desenvolver um turismo interno que dura até hoje. A maior estrada da época, a Tokaido, pode traduzir como a Estrada do Mar do Leste, que ia de Edo até Kyoto, chegou a ter 53 paradas de descanso que ajudaram a desenvolver praticamente todas as regiões do interior entre essas cidades. E até hoje os trens bala, o Shinkansen, como é chamado aqui no Japão, seguem rotas parecidas com as estradas daquela época. Para atrair hóspedes, as pousadas, restaurantes, bordéis tiveram que se tornar cada vez melhores com o passar do tempo. Um dos setores que mais se destacou foi a gastronomia. A falta de produtos importados fez com que cada região se especializasse em algum prato usando os ingredientes disponíveis. Edomai Sushi, por exemplo, se tornou o principal prato lá da cidade de Edo, que hoje é Tóquio, né, como eu já comentei. O Kishimen, o Hitsumabushi de Nagoya, o Yudofu de Kyoto e por aí vai. E atualmente, pelo menos para turistas europeus e americanos, o maior atrativo turístico do Japão é a sua culinária. Nessa época também, os samurais tinham uma posição social logo abaixo desses senhores de terra. Eles recebiam uns bons salários e eram muito respeitados por todos, né? Eles tinham todo o tempo para se dedicar ao zen, budismo, à meditação, para desenvolver suas técnicas de luta, de guerra. E como o país não tinha mais essas guerras, essa classe passou também a gastar mais com viagens, com serviços e até com moda. Os próprios samurais passaram a ditar a moda, a estética masculina do país. Rituais como o do chá, campeonatos de sumô, passaram a ser o passatempo tanto desses samurais como dos senhores de terra, dos comerciantes que começaram a se enriquecer nessa época e de todas as pessoas que tinham dinheiro para gastar. Não preciso nem dizer que hoje ainda são essas atrações que atraem muita gente também para o Japão. Os samurais tinham também nessa época o poder de polícia nas suas terras, né? Os samurais, eles serviam aos senhores de terra e eles podiam decidir o que fazer com quem desrespeitasse as regras e eles não precisavam julgar, não precisavam levar para um juiz, né? Então isso ajudou o governo do Tokugawa a dar uma certa liberdade para cada senhor de terra. Só que ele criou um
sistema de repressão também em cada lugar contra a população. Mas assim, como em outros lugares do mundo, a partir da repressão, vários movimentos culturais também começam a se florescer, né? Izumo no Okuni teria sido a mulher que começou a fazer teatro usando antigas performances do No, com paródias e comédias de antigas danças Kyogen e outras peças teatrais. As suas peças começaram a ser chamadas de kabuki, que seriam as letras iniciais de canto, dança e de prostituta. Em 1929, o governo Tokugawa proibiu a participação de mulheres no elenco kabuki, por causa da situação da última parte aí da palavra, que significa esse teatro, e até hoje é um estilo de teatro dos mais populares do Japão, conhecido no mundo inteiro, e também até hoje somente homens atuam, mesmo em papéis femininos. Nessa época também os livros começaram a ter muitas vendas. Sem guerras, cada vez mais pessoas eram alfabetizadas, cada vez as pessoas duravam mais. A expectativa de vida aumentou, a população do Japão praticamente dobrou, só que os livros eram bem mais arcaicos do que os livros europeus da mesma época, né, que já eram feitos por prensas, enquanto os do Japão ainda usavam blocos de madeira. Com os blocos sempre tinha o texto de um lado, a figura do outro, e esse estilo de criação sempre usando imagem e texto foi o precursor dos mangás. Mas todo esse período, o período Edo, também teve o seu lado complicado, né? Assim como as paradas de estrada, que a gente comentou agora há pouco, Tokugawa e os senhores de terra espalharam postos de controles em todas as estradas, o Sekisho. Todos os viajantes eram inspecionados, tudo era controlado nas estradas, armas, produtos, alimento. A política de país fechada foi levado à risca em todo o período Edo. Por todo esse período o Japão realmente ficou bem fechado. No início, lá nos anos 1600, até os filhos de mestiço e esposas japonesas de estrangeiro foram expulsos do país. Estrangeiros que tentavam entrar ilegalmente eram mortos e japoneses que saíam depois voltavam também, até 1868. Somente um porto podia receber 1 ou 2 navios holandeses por ano, e só os holandeses. Nenhum outro país poderia parar o porto ali para negociar, para trazer produtos. Nesse período também, o cristianismo foi proibido no país. Mesmo que alguns senhores de terra já tivessem convertido décadas antes de Tokugawa ter se tornado shogun, isso fortaleceu ainda mais o budismo, porque já tinha suas próprias vertentes aqui no Japão. E do shintoísmo também, que é a religião que surgiu aqui mesmo e que continuou e continua sendo a religião do imperador. Todos os papéis da sociedade japonesa foram definidos nesse período. Os religiosos, os samurais, donos de terra, artesãos, trabalhadores, cada um teve o seu padrão de comportamento, o que devia fazer, o que devia ser, como deveria viver nesse período de 255 anos. E até hoje todo estrangeiro sente esse clima de ordem, de harmonia, mas ao mesmo tempo um silêncio estranho. Mesmo uma cidade como Tóquio, às vezes você tá andando com um monte de gente lá e aquele silêncio. Parece que todo mundo sabe como se comportar, como agir. E assim o Japão continua sendo um lugar exótico para os estrangeiros. E se você quer conhecer um lugar realmente diferente, que teve um passado diferente de tudo, venha para o Japão. Meu nome é Matheus Faria, espero que você tenha gostado desse vídeo. Peço para você aí seguir o canal, compartilhar com seus amigos aí que gostam desse tipo de conteúdo. Vou deixar links interessantes aqui embaixo para você poder consultar. E até o próximo vídeo. Valeu!